Essa talvez seja a parte mais poderosa do texto. Deus não começa dizendo, eu vou tirar o problema. Deus está dizendo, eu estou com você. Eu não vou tirar, mas eu vou te dar graça para você passar. Eu não vou mudar o seu caminho, mas eu estarei junto com você no caminho. Não, eu não vou tirar você do deserto, mas eu serei contigo no deserto. Não, você pode estar faltando água, mas da pedra vai sair água. Sim, você pode estar entrando na fornalha, mas o quarto homem está entrando junto na fornalha. Sim, eu estou entrando na cova, mas tem alguém lá esperando e fechando a boca de todos os leões da minha vida. Sim, meu Deus, o sol da justiça se levantou, trazendo cura, me restaurou. O sol da justiça se levantou, o seu nome é Jesus Cristo, o Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, pela vida, pela paz. Obrigado, meu Deus, pela saúde, pelas oportunidades, por estar aqui nessa segunda-feira, nessa 7ª semana do propósito de fé dos 52 dias. Muito obrigado, meu Deus. Senhor, perdoa as nossas falhas, os nossos erros, tudo que falamos, pensamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado, até mesmo bloqueado a Tua presença de nós. Nos perdoe, Pai querido. Meu Deus, eu preciso de Ti. Sem Ti nós não somos nada, meu Deus. Eu peço, meu Pai, que o Senhor vá de encontro a cada coração aflito, angustiado. Meu Deus, sentimentos que estão tomando conta da mente, do coração dessa pessoa. Essa angústia, essa tristeza, essa pré-ocupação. Meu Deus, talvez esses ataques, essa vontade de parar, de desistir, Senhor, que a partir deste momento, meu Deus, tudo aquilo que não provém de Ti, meu Deus, venha sair. Tudo aquilo, meu Deus, que vem dividindo, entristecendo. Aquilo, meu Deus, que vem fazendo essa pessoa pensar em parar, fazendo essa pessoa pensar em desistir. Que todo esse ataque contra ela, que todo esse levante, a partir deste momento, caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que toda ferramenta preparada contra você não prosperará, e toda língua que se levantou em juízo, tu a condenarás. Toda ferramenta preparada contra você, contra a sua casa, contra a sua empresa, não prosperará, e toda língua que se levantou em juízo, tu a condenarás. A partir de agora, em nome do Senhor Jesus, caia por terra aquilo que está escravizando, oprimindo, deprimindo, colocando essa ansiedade, essa opressão, essa depressão, essa vontade de parar a partir de hoje, a partir de agora, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, receba paz, receba alegria, receba força, seja avivado neste momento. Veja a alegria do Senhor tomando a sua vida. Meu Deus, do alto da cabeça à planta dos pés, que essa pessoa ela veja o Senhor derramando essa unção, este poder, essa vida, esse vigor. Meu Deus, o sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida, o sangue de Jesus tem poder sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja cheio e tomado pelo poder do Espírito, e que aquilo até então tinha poder sobre você não tem mais. Aquilo que fazia você tomar decisões erradas, baseado na dor, no sentimento, na preocupação, no medo, na covardia, caia por terra agora, em o nome do Senhor Jesus. Seja colocado de volta no lugar onde Deus te colocou. A partir de agora, seja elevado, seja colocado, seja estabelecido na rocha. Volte ao lugar onde Deus te colocou. Volte a confiar, volte a acreditar, volte a declarar, volte a profetizar, volte a louvar, volte a ler, volte a ouvir. Volte neste momento ao lugar onde Deus te plantou, aonde Ele te colocou, aonde Ele te estabeleceu, em o nome do Senhor Jesus. E neste lugar é onde o Senhor vai te sustentar. É aquele que levanta e sustenta. Eu declaro uma graça maior sobre você, um favor maior sobre a sua vida. A partir de agora, receba a paz,
Receba a paz no seu coração, receba a paz no seu coração, em o nome do Senhor Jesus. Você vai terminar esta corrida, você vai terminar aquilo que Deus lhe propôs a terminar, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la na sua vida. Eu declaro, você vai terminar esta corrida, este propósito, e no final você verá como valeu a pena, o que o Senhor preparou para você. Você verá as vitórias, as curas, os testemunhos, as portas sendo abertas, as promoções. Você verá as restaurações, as restituições. Você verá o que Deus está fazendo na vida do povo do Ministério Mudança de Vida, que você faz parte, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida, meu Deus, eu abençoo a sua vida, e eu peço, meu Deus, que o Senhor venha sustentar a cada um de nós neste culto. Senhor, que aquele que entrou não venha sair da mesma forma, mas, meu Deus, a partir de agora, essa pessoa ela já venha a ser, meu Deus, o Senhor venha retomá-la, colocá-la ela novamente no lugar onde ela começou. E o Senhor vai finalizar, o Senhor vai reconstruir, finalizar esta obra para a glória de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, dirija esse trabalho, dirija esta reunião, e que seja o Senhor, meu Deus, que nada saia de mim, mas tudo saia de ti, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Está ligado a sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, claro que é. Em nome de Jesus, diga: eu posso tudo naquele que me fortalece. Jesus Cristo, é em nome de Jesus. Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2026. Pense grande, e pensar grande é pensar como Deus. Em nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Endurecido nas dificuldades. Quantos de nós estamos vivendo tantas situações, tantos problemas, tantas dificuldades, tantos afrontos, problemas, diagnósticos, sentenças, situações na justiça, dentro de casa, fora de casa, interna, externa, na mente, nos ouvidos, problema com os filhos. Quantos de nós estamos sendo testados? Estamos sendo endurecidos. Deus está fazendo de um povo forte, um povo resiliente, um povo resistente, um povo persistente, um povo consistente, um povo perseverante, um povo determinado, um povo ousado, um povo corajoso, um povo fiel, um povo generoso. Quantos de nós estamos sendo testados todos os dias, todos os dias? Hoje eu ainda falava sobre o processo de José. Como é interessante o processo de José. Deus deu um sonho, mas Deus não mostrou o caminho até esse sonho ser concretizado e materializado. Um sonho que muitas vezes é o que nós queremos acreditar, e muitas vezes isso não acontece na prática. Que quando nós contamos os nossos sonhos, aquilo que Deus colocou em nossos corações, para as pessoas que nasceram, que têm o mesmo sangue, nossos irmãos, nossos parentes, ao invés de aplaudir e motivar e falar: é isso aí, coragem, Deus vai te abrir as portas, José, são os primeiros a tentar te matar, tentar matar seus sonhos, matar sua motivação, matar sua esperança, dizer que você não é capaz, dizer que isso é mentira, jogar você em um poço, te vender como escravo. E quantas vezes nós estamos lá só nos agarrando a uma palavra? Caleb só se agarrou a uma palavra. Mais de 40 anos ele segurando aquela palavra. Ele pensando naquela palavra. As noites que ele acordava, as madrugadas que ele não conseguia dormir pensando naquela palavra. Aquela promessa que precisava ser cumprida. Na história de José, ele chega até em uma certa posição.
E parece até que as coisas começam a andar para ele, até que vem mais uma vez uma situação, que vem para desmotivar. E o problema de muitas pessoas é que elas até continuam, mas estão desmotivadas. Não têm mais esperança, não acreditam da maneira que deveriam acreditar. E José é muito interessante que ele nos ensina a maneira que nós devemos lidar com certos problemas. Você foge. Você não dá lugar ao diabo. Você simplesmente foge da aparência do mal. E mesmo ali, você praticando a justiça, mesmo se a injustiça vier, como veio na vida de José, foi jogado na prisão e passou mais um tempo. E ele ali foi bênção também na prisão, porque aonde ele colocava as mãos prosperava. Aonde ele pisava prosperava. Sempre com aquela intenção, eu vou ajudar, eu vou semear. E mais uma vez vivendo uma injustiça. Mas chega um ponto que Deus cumpre a promessa. A mesma coisa com Davi, passou por tudo, mas chega num ponto que Deus cumpre a promessa. Você vê que em Daniel capítulo 1, você vê, nós lemos Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles homens de Jerusalém diferenciados, eles decidiram não comer da comida do rei, e ali gerou sabedoria, e ali gerou poder, e ali gerou uma graça maior sobre eles, que eles se diferenciaram de toda a nação da Babilônia. Mas quando chega em Daniel 3, você vê outra coisa. Aquela estátua que foi erguida, todos tinham um decreto, que quando tocasse os símbolos, as liras e todos os instrumentos musicais, todos precisavam se prostrar. Imagina, toda uma nação de joelhos e só somente 3 homens em pé, que decidiram não se prostrar perante um decreto do rei. Porque ali é aquilo que nós aprendemos na história desses 4 homens. É melhor eu morrer do que eu me prostrar a uma mentira. Tem coisas que nós olhamos para a história deles e acreditamos que é algo distante, é algo muito incomum. Mas quantas vezes nós estamos negando a Jesus por coisas pequenas? Nós sabemos o que nós devemos fazer, mas nós não fazemos. Nós sabemos onde nós devemos estar, mas nós não estamos. Nós sabemos o que nós devemos entregar e nós não entregamos. Aqueles homens nos ensinam algo muito poderoso. Nós não vamos nos prostrar perante a sua estátua. Mas mesmo que o Senhor não nos livrar, nós vamos continuar com a nossa convicção, com a nossa identidade. Porque é melhor morrer do que viver uma mentira. Viver sempre enganado e acreditando que é melhor eu parecer do que ser. Esses jovens, eles decidiram que nós sejamos jogados na fornalha, mas nós não vamos nos prostrar a uma mentira. E foi assim que aconteceu. E Deus validou a fé deles. Quando nós lemos aqui em Isaías 41, abra sua Bíblia em Isaías 41, 10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a destra da minha justiça. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus. Eu o fortalecerei. Eu o fortalecerei.
esteja certo de que te ajudarei e eu certamente vou segurá-lo com a minha justa mão direita, uma mão de justiça, de poder, de vitória e de salvação. A primeira palavra que nós lemos, não temas. Não temas. Não tenha medo. O primeiro confronto de Deus não é com problema. O primeiro confronto de Deus é com medo. Porque o medo tenta fazer você tomar decisões erradas. O medo vai dizer para você que não vai dar certo. O medo vai dizer para você que você não vai conseguir. O medo vai dizer que acabou. O medo vai dizer, Deus esqueceu de você, tudo que você fez foi jogado fora. Está vendo? Seus parentes estavam certos, seus amigos estavam certos. Está vendo? É mais uma vez, é só mais um propósito que você perde o seu tempo, gasta dinheiro e sai sem nada. Mas e Deus está dizendo aqui, não temas. Ele está dizendo, não permita que aquilo que você está vendo seja maior do que aquilo que Deus falou a você, aquilo que Deus prometeu a você, aquilo que Deus garantiu a você. O problema pode ser grande, mas Deus continua dizendo, não temas, eu sou maior do que o problema. Pare de falar da montanha e comece a falar com a montanha. O problema é que o medo faz nós acreditarmos em mentiras. O medo faz gerar até mesmo uma amnésia. Quantas pessoas que esquecem o que Deus fez com você, o que Deus fez na sua vida. Quando aqueles 12 espias foram visitar a terra, 10 voltaram e falaram, acabou, gente. Aquele povo vai acabar com a gente. São enaquins, são um povo gigante, já está tudo dominado, não tem mais o que fazer. Josué e Caleb se levantam e falam, nós vamos devorar eles como pão. Ali acabou, Deus foi conosco. Ei, o que o Senhor fez conosco ali no Egito? O que o Senhor fez até então? Em todo o deserto? O que o Senhor nos livrou? O que o Senhor nos sustentou? O que o Senhor está preservando a cada um de nós? Olha os nossos filhos, nós temos uma mão sobre nós. Nós não somos um povo qualquer, nós somos escolhidos. Isso muda tudo. E o Senhor está dizendo, ei, não temas. Por que não temas? Coloca para mim o versículo. Não temas por quê? Pois eu estou contigo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Davi, ele disse algo para Saul. O Senhor foi comigo com leões e com urso, e será com esse filisteu. Mas falou algo mais forte ainda para o filisteu. Você vem contra mim com espadas, com lanças, com dardos, com armadura, só a ponta da tua lança pesa mais de 3 quilos, vem com o escudeiro na frente, você é um homem armado de quase 3 metros de altura, tem muita bagagem, muita experiência, sabe lidar com espada. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E isso muda tudo. É quando você sabe quem vai com você. Por você, nós não teremos vitória em nenhum lugar na nossa vida sem Deus. E se nós temos algo, veio de Deus. E se nós podemos algo, é porque Ele permitiu isso. E se hoje você está aqui, é porque Ele te preservou, a sua misericórdia está sobre nós. E Ele está dizendo isso. Essa talvez seja a parte mais poderosa do texto. Deus não começa dizendo, eu vou tirar o problema. Deus está dizendo, eu estou com você. Eu não vou tirar, mas eu vou te dar graça para você passar. Eu não vou mudar o seu caminho, mas eu estarei junto com você no caminho. Não, eu não vou tirar você do deserto, mas eu serei contigo no deserto. Não, você pode estar faltando água, mas da pedra vai sair água. Sim, você pode estar entrando na fornalha, mas o quarto homem está entrando junto na fornalha. Sim, eu estou entrando na cova, mas tem alguém lá esperando e fechando a boca de todos os leões da minha vida. Entenda uma coisa, Deus só vai
ser propagado, o nome dele, o testemunho que ele está construindo na sua vida, só vai ser grande quando você tiver um grande problema. Essa é a realidade. Bispo, mas eu não quero problema, sim, mas não funciona assim com Deus. Deus vai deixar problemas na sua vida. Deus vai permitir coisas na sua vida. Porque Ele quer que todos conheçam o que Ele pode fazer naquele que é fiel. Sim, bispo, eu não tenho muita qualidade, eu não tenho talvez muito talento. Sim, para começar, isso é mentira. Não existe um ser humano nessa terra sem talento. Não existe, Onésimo ainda nos ensina isso. Na mão de Filemão era inútil, na mão de Paulo foi útil. Não existe ser humano sem qualidades e sem talentos. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vê, enxerga os seus talentos. E eu tenho certeza, você é muito talentoso. Você deve ter muitas qualidades. Você deve ser o melhor, mas o problema é que tantas mentiras ainda estão dentro de você, você não está enxergando isso. Mas eu digo uma coisa para você. Deus escolheu você para algo grande. Deus faz grande e forte qualquer pessoa. Deus tira o que está por cauda e coloca por cabeça. Deus coloca os Mefibosetes que moram em Lodebar na mesa de Davi. Isso acontece e continua acontecendo nos dias de hoje. José foi parar no poço, mas depois foi parar na casa de Potifar, depois foi parar na prisão, mas nenhum desses lugares Deus havia abandonado José. O lugar mudou, mas a presença de Deus continuou a mesma na vida de José. Você pode mudar de cenário, mas você não perde a presença de Deus. Muito pelo contrário. A graça dele, a presença dele se manifesta na sua vida. Sim. Deus vai permitir você entrar em fornalhas para converter nações. Não é só por você, mas é através de você. Pode observar, o sonho era para José, mas o sonho de Deus era que José fosse o celeiro do mundo. Fossem até José, vão até José. Porque o projeto de Deus é muito maior do que os nossos. Pare de olhar ao seu redor com medo. Aqui existe uma batalha contra aquilo que os olhos estão vendo. Deixa o versículo aí. Porque quando olhamos somente para as circunstâncias, nós olhamos, olha aqui, ó, não tenha medo. O outro. Mas quem enxerga que o cenário pode mudar se Deus ele liberar uma palavra, interpreta o problema através daquilo que Deus falou, ele não vai enxergar e medir os seus problemas pelos seus olhos, muito menos pelos seus ouvidos, mas aquilo que Deus colocou no seu coração. Muitas pessoas vão dizer, para. Jairo, um exemplo perfeito. Jairo, o que você está fazendo ainda, Jairo? Agora a gente só tem que falar sobre enterro, sobre funeral. Vamos mudar a conversa aqui, deixa Jesus continuar curando aqui. Olha a mentalidade do povo. O povo não enxergava quem era ele. Não enxergava que ele era a ressurreição. E uma das coisas que nós estamos ouvindo aqui, e hoje ontem a igreja foi tomada aqui nesse hino, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos. Volte a respirar. Quantos de nós estamos nesse vale? E Deus está mostrando por que Deus te leva para vales. Porque Ele não quer que o vale continue sendo vale. Bispo, mas o que eu vou fazer? Profetize. Acredite. Davi olhou para Golias, mas ele não disse, esse homem é muito grande, mas ele pensou, esse homem é grande demais para enfrentar sozinho, mas pequeno demais diante do meu Deus. O tamanho do problema depende de quem está olhando para ele. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. E o que nós temos de bom veio de Deus. Porque de ruim, basta a gente deixar a carne dominar a nossa vida. Porque o que vem de Deus é bom. E o que Davi enxergava é que esse gigante vai ser um grande testemunho. Toda a nação vai conhecer o Deus de Israel.
com este menino aqui, com umas 5 pedrinhas no bolso e utilizando uma só, e mostrando a todos a força que uma pessoa usada, conduzida e aprovada por Deus tem perante um grande problema. Não fique desanimado. Não fique desanimado. O desânimo é um dos maiores perigos, porque ele não necessariamente faz você abandonar a Deus imediatamente. Ele faz algo mais sutil. Se você continua, você pode até continuar, mas você perde o ânimo, a expectativa. Você trabalha, mas trabalha sem esperança. Você vem para a igreja, mas você não tem força. Quantas vezes, não é criticando, mas mostrando que quantas vezes eu vejo pessoas aqui no altar e chega até aqui, encosta no altar, mas não consegue orar. Não consegue abrir a boca, não consegue clamar, não consegue bater nesse altar e dizer: meu Deus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu preciso de vitória. Quantos estão orando, mas não esperam que vão receber? E a Bíblia nos ensina: ore, crendo que já recebeu. Sim ou não, pessoal? Serve, mas serve sem alegria. Caminha, mas está caminhando sem acreditar, não acredita que é possível. E Deus está dizendo: não fique desanimado porque aquilo que Deus começou não deve ser abandonado, porque simplesmente ficou difícil. Esses homens foram convictos para a fornalha, não do resultado, mas eles iriam morrer sem abandonar a verdade. E esse que é o ponto. É algo tão forte dentro de nós, é uma convicção tão profunda que corte a minha cabeça, mas eu não vou negar o meu Cristo. Não importa o lugar, numa mesa de reunião, num jantar de negócios, eu vou orar. Numa festa que eu sei que eu não devo ir, eu vou negar. Num canal e um filme que eu não devo assistir, eu vou desligar. Numa imagem que eu não devo olhar, eu não vou olhar, eu vou desinstalar, eu vou tirar de perto de mim aquilo que pode me contaminar. Deus está dizendo: eu sou o seu Deus. Observe a ordem: não temas. Depois: eu estou contigo. Depois: eu sou o seu Deus. A segurança não está em quem você é, mas está em quem Deus é. A sua capacidade pode acabar, o seu dinheiro pode acabar, a sua força pode acabar, as pessoas podem desaparecer, te rejeitar, apontar o dedo para você. As portas podem até fechar, mas Deus continua sendo Deus. Enquanto Deus estiver de pé, a sua esperança não morreu. Enquanto Deus liberou a palavra, céus e terra passarão, mas nenhuma palavra deixará de se cumprir. Nada irá deixar de se cumprir. Se Ele prometeu a você, Ele vai cumprir tudo o que prometeu. As vírgulas, os pontos, os parágrafos, tudo. Deus tem algo grande com você. Queira você ou não, porque se você não assume, não ocupa, outro ocupa. Sabe que o projeto dele continua de pé. Deus continua tendo projetos grandiosos com o Ministério Mudança de Vida, e você faz parte dele. E você faz parte desse projeto. E a unção que é derramada sobre esse lugar é derramada na sua vida, é derramada na sua família, é derramada nas suas mãos, é derramada nos seus pés. A unção de mudança de vida, a unção de cura que fez esse ministério nascer, ele continua de pé. Então quando você olhar um problema: não, eu não vou aceitar mais do que Isaías 53. É um ministério que foi criado através de um ato de fé baseado em Isaías 53. Ele já levou sobre si todas as minhas enfermidades, e por suas pisaduras eu já fui curado, já fui sarado. E Deus continua curando, e Deus continua libertando, e Deus continua derrubando sentenças médicas. Eu te fortalecerei,
Essa é uma promessa para quem está cansado. Deus não está dizendo apenas eu vou observar você, Ele está dizendo eu vou te fortalecer, eu vou te dar graça, eu vou te dar favor. Existem batalhas que você não vencerá com a força natural. Você chega até um ponto, mas dali para frente o sobrenatural é com Ele. Eu vou fazer tudo o que Ele mandar, e o vinho é com Ele. Eu vou fazer tudo o que Ele mandar, e a ressuscitação é com Ele. Os milagres é com Deus. Eu não consigo sair daqui, mas se eu não chego até aqui, a Bíblia diz o quê? Façam tudo, e depois fique firme. Se eu não fiz tudo, então devo fazer. Eu tenho que fazer tudo, eu preciso esgotar tudo que é natural, para o sobrenatural começar. É por isso que às vezes você olha para si e pensa, eu não sei como estou conseguindo continuar. Tem muitas pessoas que estão se enfraquecendo porque está olhando para o problema. Você sabe que hoje eu recebi uma notícia muito difícil. E na hora eu abri a Bíblia. Veio esse versículo, exatamente este versículo. E mais do que para mim, eu sei que é para você também. E Salmo 121, levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde vem meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E na hora eu falei, meu Deus, eu sei o que o Senhor está fazendo aqui. Eu sei que há uma unção que veio para te levantar hoje, e hoje para te dar vitória. Inclusive, eu cheguei neste altar, eu abri a Bíblia, eu até coloquei aqui para marcar essa página, eu abri a Bíblia e caiu aonde? Isaías 37, que diz, então os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías, o profeta disse, diga o seguinte ao meu senhor, a mensagem do Eterno, e não fique perturbado com o que você ouviu, pois todas as palavras dos servos do rei da Síria foram ditas para zombar de mim. Eu, pessoalmente, vou cuidar dele. Entrarei em ação e ele ouvirá notícias inquietantes de casa e voltará correndo para lá e morrerá e será de morte violenta. Acabou esse tipo de situação que vem para te amedrontar, que vem para fazer você parar, que vem para fazer você desanimar, para você questionar, para você reclamar, para você duvidar, para você acreditar que acabou. Deus está dizendo isso. Deus está dizendo isso, Deus está dizendo, Deus está falando. A palavra do programa, os hinos, as mensagens, os encerramentos. Volta depois a ouvir o encerramento do sexto jejum. O que Deus está dizendo para a igreja. Eu vou te ajudar. Ele está envolvido. Coloca para mim o versículo. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Isso significa que a sua batalha não é apenas sua. Você pode chegar ao limite da sua capacidade, mas Deus não chega ao limite do poder dele. As coisas vão mudar. Deus está dando um basta em problemas, em situações que estão roubando você. Quando a sua mão não alcançar mais, a mão de Deus alcança. Quando a sua força acaba, a força dele começa. E ele diz, eu vou te segurar. Eu vou te segurar. Isaías 41, gente. Eu vou te segurar. Essa palavra é profundamente poderosa. Existem momentos em que você não consegue mais segurar. Existem momentos que você está soltando. Tá aí, eu vou te fortalecer. E seja certo que eu te ajudarei. Eu certamente vou segurá-lo com a minha mão justa. A minha mão justa. Minha justa mão direita. Eu vou te segurar. Essa palavra é profundamente poderosa. Existe um momento que você não consegue mais segurar, mas Deus está dizendo, eu vou segurar para você. A minha mão direita, a minha mão justa, ela vai segurar, você não vai cair, isso não vai acabar. Talvez você esteja segurando aí, a sua família. Talvez você está
Tá ficando fraco, mas Deus está dizendo, eu vou te ajudar, eu vou segurar seu casamento, eu vou segurar sua empresa, eu vou segurar o seu ministério, eu vou segurar os seus filhos, eu estou segurando os seus sonhos, eu vou ser a sua força. E você precisa confiar no que Deus está dizendo. Antes de você segurar tudo, aprenda que eu estou segurando você. Deus está te segurando. Diga, Deus está me segurando. Deus está me fortalecendo. Deus está me ajudando. Uma mão de justiça, uma mão de poder, uma mão de vitória, uma mão de salvação, com a minha mão vitoriosa, a mão direita. Deus não está segurando você com uma mão fraca. Eu tenho poder para sustentar aquilo que você não consegue sustentar sozinho. A mão de Deus não é apenas a mão que consola, mas é a mão que governa, mas é a mão que abre portas, mas é a mão que sustenta, é a mão que protege, é a mão que está te conduzindo, é a mão que está te protegendo. O seu braço forte está estendido. O grande segredo de todo esse versículo está no eu. Eu certamente. Quantas vezes o Senhor está dizendo isso? Quantas vezes eu te fortalecerei? Eu certamente vou te segurar. Eu estou contigo. Eu sou seu Deus, eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu te segurarei. Deus está mostrando a sua vitória, não dependerá somente daquilo que você consegue fazer. Existem coisas que você fará, mas existem coisas que somente Deus vai fazer na sua vida. Eu acredito. É uma palavra de vitória. Uma palavra para quem está quase desistindo. Talvez você esteja cansado. Talvez você esteja olhando para a sua vida e pensando, eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu não sei as portas que eu vou bater. Eu não sei mais qual o medicamento eu vou testar. Eu não sei mais qual os psicólogos. Eu não sei mais o que eu vou, aonde eu vou correr. Deus está dizendo, não dependa apenas do que você consegue enxergar. Você não viu tudo. A história não terminou. O que o Senhor tem para você não acabou. O capítulo difícil não é o capítulo final. Deus ainda está trabalhando. Não desista porque ficou difícil. Não abandone o propósito. Não abandone a sua fé. Não abandone a sua família. Não abandone o seu trabalho. Não abandone a missão. Aquilo que Deus colocou em suas mãos. Não enterre seus sonhos. Não confunda silêncio de Deus com ausência de Deus. Ele continua. Quando a sua força acabar, a mão de Deus vai continuar segurando você. Deus está te garantindo, eu vou terminar a obra que eu comecei na sua vida. Os muros serão reconstruídos, as portas serão colocadas, os inimigos serão derrubados, todos os gigantes serão mortos, as cabeças serão cortadas. Não termina com uma ordem de Nabucodonosor. Não termina com uma lei dos medos e dos persas. As coisas não vão terminar como todos estão vendo. Para o povo de Deus tem vitória. Para o povo de Deus tem testemunho. Para o povo de Deus nós entramos nos hospitais, mas nós saímos. Nós entramos em um desafio e nós saímos sempre com testemunho, sempre com uma vitória para contar. E agora eu quero que você pegue o seu propósito e você vai olhar para ele. E você vai declarar Isaías 41 sobre ele. Você vai declarar, essa situação não vai acabar. O Senhor está me fortalecendo. Você vai declarar, começando que eu não terei medo mais de nada. Deus está dizendo, não tenha medo de qualquer coisa, pois eu estou com você. Não tenha medo porque eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei. Esteja certo de que
te ajudarei, eu certamente vou segurá-lo com a minha justa mão direita, uma mão de justiça, de poder, de vitória e de salvação em nome do Senhor Jesus. Declare isso. Essa situação acabou na minha vida. Estes problemas não vão mais roubar a minha paz. A partir de hoje eu declaro, já fui restaurado. Essa doença não vai fazer mais parte da minha família, da minha vida. Eu não vou mais passar necessidade. Acabou o tempo de vergonha. Chega de humilhação. Eu não quero mais saber de escassez. Eu quero abundância a partir de hoje. Eu verei todos os muros reconstruídos, todas as portas colocadas, todos os ferrolhos instalados, todas as trancas instaladas, todas as chaves. Deus está declarando na tua vida. Bicho, mas por que tudo isso? Está aqui atrás, ó. Endurecidos. Deus está te endurecendo. Deus está te endurecendo. Deus quer fazer em você e depois através de você. Deus quer te salvar e depois abençoar. Ele quer fazer em você. Ele quer que você seja um daqueles dos valentes de Davi, que o mais fraco valia por 100, o mais forte valia por 1000. E daí Davi valia por 10.000. Deus quer que você se fortaleça. Ele quer mais de você. Ele sabe que estes problemas geram dependência. Estes problemas geram intimidade. Esses problemas fazem você se aproximar. Esses problemas fazem você ir para uma madrugada. Esses problemas fazem você orar mais. Esses problemas fazem você cuidar mais do seu casamento, cuidar mais dos seus filhos. Esses problemas são bons. Graças a Deus. Bendita a lepra de Naamã, senão Naamã nunca seria salvo. Não olhe o problema como um problema, olhe o problema como um testemunho. Deus quer fazer um grande testemunho na sua vida, e eu acredito nisso, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu ainda fiquei de trazer esse testemunho forte do Carlos. Vem, Carlos, vem, sobe aqui. E da esposa dele também na semana passada. Vem os dois. Força, gente. E é um testemunho muito forte, queria trazer na semana passada, também na retrasada, mas hoje ele vai contar o que Deus está fazendo na vida dele, em nome de Jesus. Graças a Deus. Bem, Carlos, como você está? Tudo bem? Bem, querida, você está? Deus abençoe. Aqui eu vou dar um microfone para os dois aqui, dá licença. Boa noite. Eu estou aqui para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família. E quando eu cheguei aqui no Ministério Mudança de Vida, eu vim para as madrugadas, né? Eu vinha nas madrugadas e eu estava buscando a minha cura espiritual, né? Eu cheguei aqui ferida, triste, e eu falava: Senhor, eu quero sentir a Tua presença de novo. Eu quero o primeiro amor. E eu só pedia isso. E eu falei assim, mas irmã, você não tem outra coisa para pedir? Eu falava: Senhor, porque pessoas feridas ferem. E se eu não estiver bem, como que eu vou lutar pela minha casa? Né? E eu estava realmente com a minha casa, meu casamento destruído, minha família, e eu só pedia. Pode falar. Pedia ao Senhor. Só ouvir problema mesmo, entendeu? Vamos se alinhar esse problema. E eu pedi ao Senhor, né? E aí eu vim aqui no altar, eu chorava e eu falava assim: Senhor, me cura, eu quero sentir a Tua presença. Eu quero me alegrar quando eu venho na Tua casa. Eu vinha e só ouvia, eu queria ouvir a palavra, mas eu não sentia aquela comunhão com o Senhor, né? E o Senhor foi restaurando, o Senhor foi me curando. E meu marido foi vendo a diferença na minha vida, né? E ele falou assim: onde você está indo? Eu falei: o Ministério Mudança de Vida, né? Aí ele falou: eu vou lá. Mas a gente não estava juntos, né? Ele: eu vou lá, vou ver. Eu falei: vamos. Aí eu falei: o que você achou? Ele: essa mulher prega bem, né?
E eu falei, e continuava vindo, né? Vinha, vindo, aí ele olhava, não posso falar. Mas uma mulher... É... E ele falou, vamos indo, né? E aí ele vinha, ele falava, nossa, mas você vai de novo na madrugada? Eu vou lá, né? E aí vinha. E o Senhor foi me curando e eu comecei a ouvir assim os louvores, foi quebrantando o meu coração. E aí eu vinha para a igreja e só chorava, né? Só chorava. E eu vendo aquela presença de novo, né? E eu falava, ai, Senhor, obrigada por estar comigo, por sentir a tua presença novamente. E aí nisso eu fui lutando pelo meu casamento, né? Fui lutando, orando, e ele começou a vir e ele falou: eu quero congregar aqui. E uma das palavras que retornou, o Senhor falava assim: arruma a sua casa, né? E isso veio pro meu marido e a gente estava juntos. E ele falou assim: arruma a sua casa. E nós estávamos separados, né? 2 anos separados, morando em casas diferentes. E o Senhor veio, falou, e ele olhou e falou assim: amor, eu quero arrumar a nossa casa. E aí falei, amém. Né? E aí ele reatou e ele falou assim: então eu vou te trazer uma aliança, e me trouxe a aliança. Né? E o Senhor tinha falado, no final, até esse final de ano vocês vão estar juntos, mas eu não tinha como, né? E ele trouxe, falou, e eu, amém, né? O Senhor fez, restaurou tudo, né? Nossos filhos começaram a ver a diferença na nossa vida. E o Senhor já tinha uma promessa, que era uma promessa de uma casa, né? Que muitos anos a gente pagava aluguel e o Senhor foi fazendo coisas grandes na vida do meu marido, no trabalho dele. E eu falando assim: amor, você não está mais dizimando? Ele falou: não estou. Mas eu quero arrumar isso. E aí ele falou assim, eu falei: então arruma, porque a terra é boa. E ele falou: amor, aí começou a dizimar, ele falou: não é que é verdade? Essa terra é boa. E aí a gente começou a ver resultados nas nossas vidas, né? E ele falou: nossa, amor, que coisa. E eu via também, porque a gente trabalha com vendas, né? E assim, nós estávamos com o nome sujo. E o Senhor foi movendo situações, né, na nossa vida. E era o ano do jubileu, né? E eu ouvia e falava assim: o Senhor vai arrumar, o Senhor vai... E ele foi fazendo coisas assim, pagando, né, assim, de formas que eu não sei te explicar. É o Senhor, né? E aí fomos arrumamos o nosso nome. Eu lembro de muitas comissões, premiações, porque eu me posicionei no Senhor porque eu queria uma restauração espiritual. E eu via que eu trabalhava muito. Eu trabalhava, às vezes, em 3 empregos, fazia bicos. E eu não via resultados, né? E eu falei: Senhor, eu quero trabalhar em um emprego. E eu quero estar mais na sua casa. E é isso que eu vou fazer. E eu ouvia as pregações da bispa e Deus falando: não é por muito trabalhar, o Senhor te dá quando você dorme, né? E eu preciso viver essa palavra. Eu estou fazendo tudo na força do meu braço. E fui fazendo e eu comecei a vir mais nos cultos, estar mais presente. E vinha comissões que eu não sabia nem explicar. Veio uma premiação, veio uma comissão tal, veio um prêmio tal, e coisas assim. Eu falava: meu Deus, o que está acontecendo, né? Eu trabalhava tanto, não tinha tanto resultado, e agora... E eu fui vendo, e o meu marido também foi vendo coisas assim extraordinárias, né? Às vezes a gente dava R$100, vinha 4.000, e a gente falava: meu Deus, que coisa é essa? E o Senhor foi fazendo, foi mudando, fomos quitando as nossas dívidas, né? E agora eu quero deixar para você falar o resto. Amém. Bom, paz do Senhor, irmãos. Eu sou o Carlos e
Tudo isso que a gente está falando, esse testemunho se deve a Deus e a essa mulher que está aqui. Se ela não acreditasse, eu não estaria aqui. E hoje nós... Presta aqui, amor. Chave. Nós temos uma casa própria. Está aqui a chave. E se eu falasse para vocês que simplesmente, compramos uma casa, poxa, legal. Mas aí é interessante para todos que estão aqui. Quem está falando aqui são duas pessoas que eram jovens e no dia do nosso casamento, as pessoas que estavam lá, elas faziam apostas. Que tipo de aposta? Eu aposto que vai durar 3 meses. Não vai aguentar. 2 meses. É 2 meninos. Não vai sobreviver. Não vai acontecer. E nesse ano a gente faz 26 anos juntos. E glória a Deus. Eu trabalho com vendas. Trabalho provavelmente na maior montadora do segmento. Trabalho com motos na Honda. E há um tempo atrás tive uma discussão muito feia com o gerente da loja e ele falou: saia daqui. E eu enfrentei, saí. Pensei em sair da empresa. E para você ter ideia, a montadora é a maior do mundo, mas a loja que eu trabalho é a menor de todas do Brasil. Existiam 2 lojas da Honda. E aí eu pensei que ia sair dali, né? Mas depois de 3 dias, a pessoa que é a gerente dali falou: eu preciso que ele venha. Preciso que ele venha, que ele volte. E quando eu voltei, era começo do mês, e ele disse: eu preciso que você faça uma oração. E desde então, eu estou fazendo essa oração ali, todo começo de mês, abençoando, e às vezes as pessoas desmotivadas, então a gente dá um up. E quando eu voltei, eu tomei uma decisão. Não estou falando para ninguém fazer isso, mas para mim funcionou. Tem gente que fala: mas eu vou dizimar do quê? Tem gente que trabalha registrado, ganha o salário bruto, o salário líquido. E nesse ano eu decidi, falei: eu vou dizimar meu salário bruto e não líquido. E as coisas começaram a acontecer. De tal forma, irmão, que quando eu entrei nesta loja, há 3 anos atrás, essa loja vende uma média de 7, 14 unidades. Esse mês que passou, nós batemos uma meta histórica para o lugar, que é uma loja no meio da favela. Vendemos 111 motos, de 7 para 111. Então, é uma coisa inexplicável. Eu sempre trabalhei com vendas e meu salário nunca foi ruim. E nesse meio tempo a gente estava negociando essa casa. Ouvimos pessoas falar, as pessoas falavam: cara, vocês têm que entender que a condição de vocês não é para isso. Vocês têm que pegar um apartamento. Eu não estou falando que é errado ter um apartamento, mas para mim o meu desejo era outro. Para você talvez seja o melhor para agora. Então, o negócio não aconteceu. E até um dia, na aula dos aspirantes, a gente conversou um pouco, trocamos uma ideia sobre isso. Eu falei: olha, eu dizimo dessa forma e tal, e passou. E nesse mês que a gente teve essa conversa, eu consegui subir. Em São Paulo tem milhares de vendedores e milhares de concessionárias. Consegui me colocar em 2º lugar do estado de São Paulo. E só que depois que eu dei esse testemunho, é engraçado quando se fala de teste, que as coisas a gente pega no ar aqui na igreja, né? No 2º mês que eu dei esse testemunho, as coisas caíram. Eu falei: não é possível, cara. Acabei de falar o testemunho e sabe o que aconteceu? No final do mês, tem certos tipos de coisa que acontece dentro de comércios que são errados. E no último dia do mês, uma pessoa acima de mim falou: vamos dar um jeito aqui, vamos fazer um negócio aqui. Você ganha um dinheiro, eu ganho dinheiro e está todo mundo feliz. Seria uma fraude.
E eu falei, olha, eu não posso fazer isso. Por que eu falei isso? A gente fez o curso de aspirantes e, gente, olha essa palavra. Como que eu posso escutar uma palavra dessa e aceitar coisas que são erradas? Enfim, naquele mês eu não bati. E, inexplicavelmente, começaram a investigar tudo aquilo que eu tinha feito. Ligar para o cliente, ver... literalmente, procurar uma ponta solta. E o pessoal da diretoria, acima da Honda, pegou e falou, cara, a gente vai te dar uma moto. Eu falei, poxa, vão me dar uma moto? E eu ganhei realmente uma moto 2027, 0 quilômetros, eu não gastei 1 centavo. E é uma coisa incrível. Você foi o melhor vendedor. Sim. Você bateu metas. Sim. O favor de Deus estava na sua vida. Sim. Os clientes chegavam e fechavam, não tinha mais aquela coisa de, eu vou voltar depois. Não, as coisas começaram a fluir, uma coisa atrás da outra nas suas mãos. Exatamente. Tudo nos 52 dias, as coisas foram começando, desde o casamento, a conquista da casa, o trabalho, inclusive as comissões que vocês estão falando. Sim. Porque você decidiu fazer aquilo que é certo. Dizimar do bruto. Deixar o casamento, tirar a divisão do casamento, sim, a família, coisas que assim, a gente sabe, estamos ouvindo, que parece assim que, depois eu faço. Esse é o problema de muitos, deixa para depois, e o problema é que a vitória também vai no mesmo tempo. É verdade. Me fala uma coisa, hoje você se tornou, no estado de São Paulo, o melhor vendedor. Conta um pouquinho isso aqui. Hoje eu tô ali a gente está concorrendo, eu já ganhei outras viagens, a gente está concorrendo a uma viagem internacional agora. O engraçado é que, antes disso, eu ganhei uma viagem para Porto de Galinhas. E eu falei, eu não vou. Por quê? Por causa da família, né? E a diretoria da empresa falou, não, você tem que entender que você carrega o nome da empresa. Como que eu vou explicar que a pessoa que está lá em cima no ranking não quis ir? E eu peguei isso para o lado espiritual. Por quê? Todos nós que estamos aqui, eu, você, hoje a gente carrega, primeiro, o nome de Jesus Cristo. E segundo, o nome desse ministério. E Deus, Ele quer que nós sejamos os melhores. A gente tem que estar lá em cima. Porque o Ministério Mudança de Vida, isso vai crescer muito, gente. E ele vai crescer na minha mão e na sua mão. É isso mesmo. Quando o bispo fala, olha, seu salário vai se tornar seu dízimo, Deus, ele trabalha comigo de uma forma tão meio louca, sabe, que às vezes eu penso, eu não quero que meu salário se torne meu dízimo, é pouco. Eu quero mais. Eu quero que todos nós cresçamos. Você tem ideia, bispo? Teve cliente que foi na loja, eu não estava, a pessoa ligava e falava, olha, estão me oferecendo aqui, eu vou embora. Quando você voltar, eu venho para a gente fechar. Olha só. Ontem eu estava no sábado, eu estava no Salão Duas Rodas e todo mundo reclama ali, porque ali todo mundo vai só passear, ninguém compra nada. E lá eu consegui fazer 2 vendas. Consegui vender 2 motos caras assim, né? 80 mil reais. Sim, caro. Sim. E de todos os vendedores, ninguém conseguiu vender ali. As pessoas traziam vendas de outro lugar porque eles pagam comissão, entendeu? E eu pensei assim, o gerente falou, olha, leva alguma venda lá porque a gente paga para você falar para eles que você vendeu lá. E eu pensei, eu não vou fazer isso. E a gente fica com medo, né? E quando chegou lá no meio, alguém me procurou e falou, é você? Ó, essa daqui quanto que é? Falei, é tanto. Tá bom, vou levar essa. E aí, fechamos. Minha esposa estava querendo mais uma. Quanto que é? Tá? Também vou levar. Olha só. Praticamente sem esforço. Assim, para finalizar, gente, foi nos 52 dias. E, como está escrito, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa,
em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É inútil acordar cedo demais, dormir tarde, porque ao Senhor, Ele dá o pão enquanto vocês dormem. Amém. Eu agradeço essa oportunidade e creia, irmão. Creia, porque a promessa está na nossa mão, e não só minha, de todos nós. A gente vai fazer uma coisa inexplicável nesse lugar. Ontem eu estava ouvindo aqui, vai vir muita gente para cá. E quem vai ter que cuidar desse povo somos nós. Quem vai sustentar somos nós. Basta você querer. Eu quero, irmão. E eu vou ficar muito feliz se você estiver com a gente. Parabéns, querido. Parabéns. Maravilhoso esse amor. Parabéns, querido. Parabéns. Graças a Deus. Graças a Deus. É isso mesmo. A promessa está nas suas mãos. A vitória está nas suas mãos. E o seu testemunho também está nas suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Se coloca em pé, por gentileza. Graças a Deus. Graças a Deus. Maravilhoso. É um favor, é uma graça, né? Que você vê, as coisas acontecem sem esforço. Eu lembro de vários casos. Né? Eu lembro a própria Isa, né? A Isa contando, corretora de imóveis, falando que uma família foi lá e comprou 4 apartamentos de uma vez. O que seria isso se não for Deus? É Deus. É Deus. Apresente a Deus o seu propósito e diga a Ele que você crê que Isaías 41 já se cumpriu, Isaías 37 já se cumpriu, Isaías 47 já se cumpriu, Isaías 54 já se cumpriu na tua vida. Declare que isso já se cumpriu na tua vida, isso já é seu, isso já faz parte do seu histórico de vitória, do seu currículo de milagres, daquilo que Deus já está entregando para você. E diga isso a Ele. Essa situação não veio para me destruir, mas para me fortalecer, para me endurecer. Isso não vai terminar assim. O Senhor já está abrindo portas na vida do nosso povo. E eu acredito nisso. Eu acredito em uma palavra de vitória. É uma palavra para que você renove as suas forças. Que você gere esperança daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Renove a esperança daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Os milagres estão acontecendo. Eu já tenho uns 10 testemunhos. E eu não consigo passar devido ao tempo. Mas eu vou passando aos poucos. Eu quero que você cada dia mais tenha esse foco. Meu Deus, obrigado pelas vitórias e pelos testemunhos do meu irmão. Porque eu sei que eu serei o próximo. Eu sei que eu serei o próximo a subir naquele altar. Eu sei que eu serei o próximo a testemunhar os milagres, as promessas se cumprindo na minha vida. Em o nome do Senhor Jesus, eu creio que Deus está abrindo portas hoje. A palavra de Salmo 121, que eu abri hoje, de onde virá o meu socorro? Vem do Senhor. E Deus está dizendo, o seu socorro vem de mim. Se você diz, bispo, porque é isso que eu preciso. E eu preciso do socorro, eu preciso desse milagre. Eu acredito no que Deus está fazendo na minha vida. Porque se Ele permitiu algo na minha vida, porque Ele quer entregar para a igreja. Ele quer entregar e da mesma confiança que eu tenho. Que isso é mais um testemunho. Eu tenho tanta convicção. Presta atenção no que eu vou falar aqui para você. Eu tenho tanta convicção do milagre que Deus vai fazer, que quando chegou o problema, eu já gravei um vídeo de 5 minutos. Eu gravei.
Foi difícil, mas eu já gravei, porque eu falei, isso é um memorial. É um memorial. É um memorial daquilo que Deus vai fazer. E daqui a umas semanas eu vou contar. Porque eu sei que o Senhor vai fazer esse milagre. Eu sei que essa porta será aberta. E eu tinha tanta convicção que eu falei, eu vou fazer esse vídeo para eu registrar esse dia. A dor que eu estou sentindo. Mas daqui a umas semanas, todos vão ser edificados daquilo que Deus fez. E se você diz, bispo, eu preciso de um milagre hoje. Eu preciso de uma vitória hoje. Eu preciso que uma porta seja aberta hoje. Eu preciso que o socorro venha de ti. Venha até o altar e apresente isso a Ele hoje. Porque foi isso que eu fiz hoje. Eu preciso desse milagre. Eu preciso de respostas. Eu preciso de respostas. Apresente a Ele. Meu Deus! Eu preciso de respostas! De onde virá o meu socorro? Diga, do Senhor que virá o meu socorro. É do Senhor. Você pode estar aí nesse vale, está dizendo, meu Deus, está tudo morto, está fedendo, não tem esperança. Aqui morreu sonhos, aqui morreu famílias, aqui morreu esperança, aqui morreu tudo. E Deus está dizendo, profetize sobre este vale, porque você vai começar a ouvir chacoalhos, chocalhos, você vai ver pele, você vai ver músculo, você vai ver nervos, você vai ver veias, você vai ver a pele, você verá aquilo que estava morto ressuscitando. Eu creio. Diga a Ele o que você precisa hoje. Diga a Ele, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Diga, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Diga a Ele, ai bispo, eu preciso de um milagre hoje. Se prostre perante Ele e diga, Senhor, eu não tenho onde ir. Eu não tenho o que fazer. Se não for o Senhor, eu não vou conseguir. Se essa porta não for aberta por Ti, ninguém pode abrir. Se o Senhor não vir e dar a resposta sobre essa doença, meu Deus, eu sei que é o fim. Diga a Ele, diga a Ele, diga a Ele. Isaías 41, você tem que dizer aquilo que Ele está falando para você. Deus está falando isso para você. Por isso não temas, eu estou com você, não tenha medo, eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com minha justa mão direita. Não, o teu casamento não vai cair. Não vai cair essa situação na sua vida financeira. Talvez hoje Deus está mostrando a você, é a primeira vez que você se joga, é a primeira vez que tem algo que está mexendo com você, e Deus está dizendo, eu vou te dar a resposta, eu vou te dar um milagre, eu vou restaurar a tua vida, a porta será aberta, mas você vai ficar e você não vai mais sair do lugar aonde eu te plantei. Pare de deixar o problema roubar a tua vitória. Pare de deixar o problema roubar a tua esperança, roubar o teu sono, roubar a tua fome, roubar a tua família, roubar a tua paz. Para de deixar o problema ser um Deus na sua vida. Deus não está chamando você para você adorar, idolatrar o problema. Ele quer fazer um grande testemunho na sua vida. Nós estamos nessa última semana, e talvez você não viu ainda a operação de Deus na sua vida. E diga a Ele,
Meu Deus, eu preciso que o Senhor resolva hoje. Eu quero aquilo que é meu. Dá aquilo que é meu. O Senhor me prometeu. E eu quero a minha vitória. Meu Deus. Senhor, eu quero apresentar, meu Deus, a vida de cada Eliaquim, de cada, meu Deus, mantenedor do reino. Aqueles, meu Pai, que se levantaram, meu Pai, e decidiram, como o próprio Carlos, meu Deus, a promessa está sobre as minhas mãos. O milagre está aqui. Ele é meu. Ele é meu e eu não vou deixar a minha vitória escapar. Eu não vou olhar para o vale e acreditar em mentiras, que isso acabou. Se Deus te levou para o vale, é que Ele quer mudar este vale. E diga a Ele: eu estou aqui para isso, Senhor. Me usa. Faça de mim um testemunho vivo. Faça de mim aquilo que o Senhor está fazendo nessa nação. Meu Deus, eu quero abençoar, meu Deus, e pedir: restaura, Senhor. Abra as portas, cura, liberta. Meu Deus, favoreça o nosso povo, manda os clientes, meu Deus, limpa os nomes, Senhor, resolva esse problema, essa situação judicial, essa situação na justiça, meu Deus, restaure, meu Pai, restaure os casamentos, restaure a saúde. Eu declaro você curado, eu declaro você curado emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, eu declaro você curado. Receba a tua cura, receba aquilo que você veio buscar nessa noite. Eu declaro os milagres, as portas sendo abertas na tua vida. Eu declaro todos os muros que estavam em ruínas estão sendo reconstruídos. O vale está se tornando um grande exército pela fé. Pela fé eu acredito, os ossos já estão se juntando, os nervos, o músculo, a pele, o sangue. Eu declaro, a vida está retornando. Declare, profetize, filho do homem, profetize. Eu acredito, meu Deus, que nós não veremos mais esses inimigos. Meu Deus, Isaías disse isso. Isaías disse, meu Deus, falando por Deus: eu pessoalmente vou cuidar dele. Deus está dizendo: eu pessoalmente vou cuidar dele. Estarei em ação. E ele ouvirá notícias inquietantes de casa e voltará correndo para lá e morrerá, e será de uma morte violenta. Declare que esse problema está morrendo na tua vida. Declara isso. Que aquilo que o diabo fez até então na tua casa, declara: sai da minha casa, sai da minha vida, sai da vida dos meus filhos, sai da minha empresa. Eu declaro toda divisão, toda contenda, todo demônio que está destruindo a minha empresa, destruindo a minha casa, destruindo a minha família, já caiu por terra, não faz mais parte da minha vida. A partir de hoje acabou. Vai morrer de morte violenta, vai voltar correndo para casa. Diga para o diabo: saia da minha casa e da minha vida. Como o próprio Neemias, em Neemias 13, ele tirou tudo aquilo que Tobias tinha colocado dentro do templo. Ele arrancou, ele jogou fora, ele tirou tudo aquilo que estava errado. Diga para Deus: eu tomo uma decisão hoje.
Isso não faz mais parte da minha vida, eu estou tirando isso da minha vida. Esse comportamento não faz mais parte do meu caráter. O meu hábito está mudando, os meus padrões estão mudando. A partir de hoje, acabou, eu não vou voltar mais para esse lugar. Diga a Deus e coloque isso no altar. Você vai colocar isso no altar, vai dizer isso: Senhor, eu estou deixando esse padrão maldito aqui neste altar. Estou pegando pela fé uma mentalidade de Cristo, aquilo que eu preciso do altar, e coloco na minha vida. Isso é meu. Eu deixo aquilo que não presta e eu pego aquilo que presta. Eu deixo a desgraça e pego a graça. Eu deixo a maldição e pego a bênção na minha vida. Eu não vou voltar para casa com essa situação. Meu Deus, eu quero abençoar, meu Deus, e consagrar a cada propósito. Eu declaro os propósitos materializados, concretizados, realizados, confirmados na sua vida. Eu declaro os propósitos materializados, concretizados, realizados, confirmados, meu Deus, na vida do povo do Ministério Mudança de Vida. Receba a tua vitória, receba a tua vitória, receba aquilo que você veio buscar. Eu declaro portas sendo abertas na tua vida, portas sendo abertas na tua vida. Eu declaro que toda desgraça já caiu por terra. Eu declaro que toda doença já caiu por terra. Eu declaro que toda escassez já caiu por terra. Toda divisão, toda contenda, toda divisão, toda separação, todas as brigas já caíram por terra. Esse padrão desgraçado já caiu por terra. Já caiu por terra. Em o nome do Senhor Jesus. Hoje eu deixo no altar. Hoje eu deixo nessa segunda-feira. Eu estou voltando para minha casa com aquilo que é meu. Com aquilo que é meu. Em nome do Senhor Jesus, 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 em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Deus, eu consagro a vida do nosso povo. Eu declaro, meu Deus, eu declaro vitória, eu declaro vitória, eu declaro vitória, eu declaro vitória, eu declaro vitória. Receba aquilo que você veio buscar, receba a tua vitória, receba a tua vitória nessa segunda-feira, dia 17. Eu declaro hoje um marco na tua vida. Receba a tua vitória. Veja o Senhor te marcando com a marca da promessa, a marca da promessa. Hoje você sai daqui com a tua vitória. Hoje você sai daqui com aquilo que você veio buscar. Hoje você sai daqui com aquilo que você veio buscar. Eu consagro a tua vida. Eu declaro que todo demônio que até hoje tinha poder sobre você cai por terra hoje. Caia por terra hoje. Receba a cura, receba a libertação, receba a vida, receba a renovação na tua vida. Eu declaro o vale de ossos secos, a partir de hoje, está se tornando um exército. Não tem mais áreas mortas na tua vida. Eu declaro, áreas mortas estão ressuscitando. Não fede mais, não fede mais. Eu declaro vida, eu declaro poder. Seja avivado, seja renovado, em o nome do Senhor Jesus. Eu consagro a tua vida. Eu declaro os propósitos materializados, concretizados, realizados, confirmados. Eu declaro autorizados, liberados, cumpridos na tua vida. Receba a tua vitória em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro, o Senhor, a tua forte mão. O Senhor está dizendo: eu te ajudarei, eu te segurarei. Eu tenho a minha forte, a minha justa mão direita sobre você. A minha justa mão direita sobre você. Eu declaro a mão poderosa de Deus sobre a tua vida, abrindo portas, te fortalecendo, te enchendo de poder, de unção, de graça, de visão, de autoridade. Receba aquilo que você veio buscar. Eu declaro os seus propósitos cumpridos. Eu declaro os seus propósitos materializados na tua vida. Eu abençoo a tua vida. Receba aquilo que você veio buscar nessa segunda-feira. Eu declaro Isaías, na tua vida, Isaías 54, o tempo da infertilidade, o tempo da esterilidade acabou na tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro
o tempo da infertilidade, o tempo da esterilidade, acabou na tua vida, acabou na tua vida, acabou na tua vida, acabou na tua vida. Deus está abrindo úteros aqui, Deus está fazendo Isaques vão nascer, chegou o tempo do nascimento. Eclesiastes 3, existe o tempo de nascer. Deus está nascendo muitas obras, muitas situações que estavam mortas, está nascendo na vida do nosso povo, promessas grandiosas, palavras grandiosas, milagres grandiosos, gigantes estão caindo em nome do Senhor Jesus. Eu declaro mesmo na fornalha, Deus está sendo o quarto homem na tua vida. Receba graça, Babaçá, receba graça, receba favor na tua vida, receba graça, receba favor na tua vida, receba graça, receba favor na tua vida, receba favor na tua vida. Eu declaro, você será o próximo a testemunhar, você será o próximo a testemunhar, você será o próximo a testemunhar, você será o próximo a testemunhar. Saia da zona de conforto, você será o próximo a testemunhar. Eu declaro, você será o próximo a testemunhar. Eu abençoo a sua vida, eu declaro portas abertas, eu declaro úteros curados, eu declaro úteros gerando Isaques, gerando Samuel, úteros que estavam inférteis, a partir de hoje está gerando, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Deus, a vida do nosso povo, eu abençoo, meu Deus, a vida da igreja, eu abençoo a vida do nosso povo, eu declaro essas promessas se cumprindo na vida da igreja. Eu declaro, meu Deus, Salmo 121, Deus está vindo com o seu socorro, Deus está te socorrendo, em o nome do Senhor Jesus. A partir de hoje, essas situações não vão roubar mais a tua paz, a tua alegria, o teu sono, a tua fome, a tua esperança, o teu ânimo. Chega de desânimo, chega de medo, chega de covardia, chega de oscilação, chega de instabilidade, chega de feridas não curadas, chega de palavras malditas liberadas, chega de divisão, chega de separação, chega de vergonha, chega de humilhação, chega. A partir de hoje, você está colocando um basta, acabou na minha vida, em o nome do Senhor Jesus. Acabou na minha vida. Diga ao Senhor que hoje você crê que acabou esse tempo na sua vida. Eu creio neste milagre. Está nascendo aqui algo grande na tua vida. Em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo a sua vida, eu consagro a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. E neste momento, pela fé visualize, pela fé aquilo que já é seu, aquilo que te pertence, aquilo que você veio buscar, a promessa se cumprindo na tua vida, a promessa se cumprindo na tua vida. Eu creio nas promessas se cumprindo na tua vida. Receba os maiores milagres acontecendo na sua vida no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu consagro os seus propósitos, eu declaro materializados, eu declaro concretizados, eu declaro respondidos. Hoje você sai daqui com respostas, a certeza de que Deus está te respondendo, e a certeza que Ele está te endurecendo, Ele está te fazendo uma pessoa mais forte, uma pessoa resiliente, determinada, corajosa. Eu creio, eu abençoo a sua vida, eu consagro a sua vida, e a partir de hoje você não vai mais olhar para os problemas como problemas, mas você vai olhar como oportunidades, em o nome do Senhor Jesus. E você vai dizer: essa é uma oportunidade que o Senhor me deu para honrar e glorificar o teu nome.
Em o nome do Senhor Jesus. Não é problema, é oportunidade. Não é problema, é oportunidade. Deus está te dando oportunidade para testemunhar. Deus está te dando oportunidade para que todos vejam o que Ele pode fazer num homem e numa mulher fiel, leal, justa. Em o nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai, por essa palavra. Obrigado, meu Deus, por nós estarmos vivendo aquilo que era impossível se tornando possível nas nossas vidas. Eu creio, meu Deus, que aquilo que era invisível se tornará visível à vista de todos nas nossas vidas. Eu agradeço ao Senhor, meu Deus, por as respostas e definições que o Senhor nos deu na noite desta segunda-feira. Eu abençoo a sua vida. Declaro a melhor semana até então. É a semana do fechamento. É a semana do fechamento. Deus vai entregar tudo aquilo que você está aguardando pela fé. Em nome do Senhor Jesus. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo: meu Deus, eu concordo com esta oração, com estas palavras. Eu possuo para a minha vida e para a vida do meu irmão, e eu ligo na terra para que seja ligado nos céus. Em nome do Senhor Jesus. E diga: o meu socorro vem do Senhor. E eu tenho a certeza que o Senhor já me socorreu no dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver, a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.